Pessoal, boa noite. Bom, aqui mais ou menos, pelo nome, para quem já conhece, já dá para entender de quem que a gente vai falar hoje. Exatamente, a gente vai voltar lá no clássico dos anos 70, porém na continuidade. Aqui a gente está falando de uma edição do livro O Espírito do Mal, que no caso se trata de a continuação de O Exorcista. Mas se a gente for pegar esse título a ferro e fogo, a gente nunca vai deduzir uma coisa ou outra. Mas sim, isso daqui é uma das edições que a gente tem da continuação de O Exorcista. Vamos ver de quando que é essa edição aqui. Faz um bom tempo que eu adquiri ela. Eu acredito que foi ali em 2014, ó, Círculo do Livro. 2014. Foi ali em meados, eu me lembro até que os Correios estavam tendo greve e demorou um bocado para isso chegar para mim, viu? E é um livro tão antigo que, assim, eu não tô conseguindo achar as informações dele. Caraca. Agradecimentos, parte um. Vamos lá pro final desse livro. A gente tem 270 páginas exatas. O autor e sua obra. Ah, não, tá de brincadeira, gente. Bom, enfim, realmente a gente não tem aqui uma informação da, da época de lançamento dessa edição. Aqui na lombada nada, contra a capa também nada. Eu tô meio, sabe, como pode? Porém pode, né? Bom, e eu acredito que a gente está falando de algo que veio ali em 70, por aí, mas eu acredito que como a gente vai ver essa edição que veio agora pela Dark Side, a gente vai ter essa informação tão precisa para saber realmente o ano de lançamento desse livro, porque, né? E ele já começa aqui no caso, ó, domingo 13 de março. Ele pensou na morte em seus infinitos gemidos, em astecas arrancando corações pulsantes, em câncer, crianças de 3 anos enterradas vivas. Sim, a gente tem uma coisa impactante aqui. A gente está falando exatamente do momento onde termina O Exorcista e começa O Exorcista. No caso, seria O Exorcista 3. Bom, a gente vai continuar isso já já. Vamos abrir essa edição aqui que chegou hoje. Comprei ela ontem e chegou hoje. Que maravilha, que bênção, né? Vamos abrir logo aqui. Infelizmente, se ela tinha a edição com brinde lá, porque a Dark Side faz muito isso, né? De trazer brindes aí em suas edições. Se aconteceu isso nessa edição, eu estou muito atrasado, comprei ela bem tarde, não posso negar. Essa edição aqui ela já está lançada tem um bom tempo aí no mercado. E a Dark Side não perdeu tempo, né? Ela foi lá para cima e falou: vamos pegar a continuação de O Exorcista. E lá eu rasguei o negócio que eu tanto queria guardar. Mas enfim, né? Só foi um pedacinho, só foi um belisquinho. Enfim, e transforma uma coisa que já é boa em algo ainda melhor ainda para atrair, né, o indivíduo à compra, né, fazer o marketing ali, né, holístico, né, como disse. Me lembro bem dessa disciplina. É um livro bonito, a gente tem esse contraste aqui no caso, né, do vermelho com azul celeste, é isso mesmo. Muito bacana o design dele. A Darkseid, ela, vamos lá, gente, a Darkseid ela não deixa a desejar. A Darkseid ela sabe realmente o que ela faz, né? Fato. E aqui a gente já tem uma coisa que identifica mesmo, ó. Legião, a continuação de O Exorcista, William Peter Bligh. E aí, tá. Vamos dar uma olhada aqui. É a Darkseid, como sempre, né? Legião, e a gente tá vendo aqui, né? Tem um com duas cabeças e por aí vai o negócio, misericórdia, só Deus. E a Darkseid, como sempre, né? Ela sempre traz uma folha em branco, né? Podendo fazer algo aqui diferente. Mesmo que fosse uma cópia dessa, aqui, era melhor do que deixar isso branco, né? Mas enfim. Ela deve ter os motivos dela. Nossa, é cruz invertida, é cruz não invertida. Vamos lá, o que eu queria que eram as informações. Vamos lá, gente. Este livro aqui, nada mais, nada menos, ele foi lançado em 1983, tá? Tá bem aqui a informação dele. 1983. Depois eu dou um jeitinho, tiro uma foto e coloco aí pra vocês verem. Copyright 1983. Essa edição é de 2017, tá? É traduzida pelo Eduardo Alves. Título original Legend.
Bom, a gente já sabe que o Exorcista 2 não era para existir, né? Apesar de tudo, primeira parte. Então Jesus lhe perguntou qual é o seu nome. Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Marcos 5,9. Nem sei se diz assim, tá? Quando se trata da Bíblia, 5,9, não sei. Aqui é mais umas criaturas, né? Simbolizando aí os... E começa exatamente como o outro, domingo 13 de março. Então a gente tem exatamente uma cópia aí muito mais trabalhada, um design muito bem arrojado, a verdade é essa. Bem bonito, bem bacana. Vou ler essa edição mais pra frente, mas eu já vi que assim, o máximo que pode estar acontecendo aqui nessa edição é a gente ter uma escrita mais adaptada para essa galera de hoje, porque a intenção de trazer esses livros, de relançarem eles aí no mercado, é exatamente para nós que somos fãs e para quem não conhece ainda a coisa. E não é à toa que o Exorcista, o filme, ele é relançado o tempo inteiro para a geração atual também ter o conhecimento disso, porém essa geração atual muitas das vezes faz do Exorcista um deboche, né, por ver simplesmente uma garota possuída numa cama. É assim que eles veem o Exorcista. Eu, no tempo que eu assisti, quando eu era criança, eu já não vi ele assim. Eu já vi ele como um filme diferente, um filme que traz um impacto, algo forte. E quando realmente eu fui ver ele, com os meus 14 anos, como eu já disse e repito, que eu já tinha uma mente formada para entender realmente o que o Exorcista trazia, eu sei o impacto, o choque que aquilo causou no meu ser. E tanto que depois dessa brutalidade mental e psicológica que eu passei com esse filme, veio a admiração em seguida, porque é uma obra de arte. A gente está falando do único filme de terror que chegou ao Oscar. E de 10 categorias que ele concorreu, ele levou 2 estatuetas, porque ele ainda foi boicotado. Até Linda Blair levou um boicote aí nessa história, que a gente sabe que ela merecia ter saído daquele Oscar de 1964 com a estatueta, assim ela como Ellen Burstyn. E eu acredito que o Exorcista ele mereceu. Ele poderia não ter merecido umas 8 ou umas 2 categorias, mas pelo preconceito de falarem do terror, aconteceu o que aconteceu. E até hoje na história do cinema, o Exorcista, gente, simplesmente chupa, aguenta, tá? Que transtorna menos, aceita. É o único filme de terror que concorreu e que levou 2 estatuetas para casa até hoje na história do cinema. Então, assim, não tem do que falar. Agora, vamos lá. O Exorcista 2, como a gente sabe, ele não era para ter existido. Assim que termina o Exorcista 2, a gente vem para cá. A gente foca exatamente no Tenente Kinderman. Exatamente. A história de O Exorcista 3, aqui no caso Legião, a intenção é o Kinderman. Ele está por trás disso, ele tem que entender. Começa a acontecer uns assassinatos ali pelas redondezas de Washington, exatamente ali pelas redondezas ali, principalmente da moradia da casa McNeil. E são coisas assim, eu não posso falar aqui, mas são coisas perturbadoras. Imagina a pessoa ter os olhos perfurados com pregos, coisas do tipo. Olha, é só lendo ou assistindo para entender. Isso que eu estou falando para vocês é uma parte, tá? Então, assim, a gente não teria o Exorcista 2, mas também eu não vejo o Exorcista 2. Como que não teria o Exorcista 2 para a gente chegar aqui? Porque quando a gente vem para cá, a gente está falando de 15 anos depois do exorcismo da garota McNeil. Exatamente 15 minutos. Aparece um assassino de gêmeos nessa história. Eles fazem uma pegadinha para identificar quem é esse assassino. Aparece várias pessoas dizendo que é, mas tem algo aqui que eu não me lembro, que eles sabem que tem uma característica desse psicopata, desse assassino, desse serial, que só o detetive e mais alguém ali sabe. Então, quando as pessoas chegam falando, olha, eu sei, sou eu, não sei, eles já sabem que não é, porque a pessoa fala exatamente o que eles já esperam. E aquela característica é única. Nesse desenrolar, é preciso fazer a exumação do corpo do Padre Carras. E é aí que tá, não é o corpo do Padre Carras que tá lá. Padre Carras, quando pensa por não, ele é encontrado internado numa ala psiquiátrica. E a gente sabe que ele está possuído, assim como o Tenente Kinderman também sabe. Tem um momento que é de arrepiar nesse filme e aqui nesse livro, porque ele começa a falar
realmente parece que a entidade que estava na garota que entra nele foi embora. Só que parece que esse assassino de gêmeos, alguma coisa assim, entrou nele ali, e parece que ao mesmo tempo também a entidade está ali junto, por isso que se diz legião. E tem uma hora que essa coisa fala pro tenente como foi difícil regenerar o padre Carras. Ele levou 15 anos para regenerar o corpo dele, porque o cérebro estava afetado, o corpo estava todo afetado. Enfim, se não fosse a possessão que o padre Carras estava sofrendo ali naquele momento, realmente ele teria ido de arrasta para cima. Ponto. Olha, tem gente que fala o Exorcista 3 é melhor do que o Exorcista 2. O Exorcista 3, pelo menos, ele te entrega um padre Carras possuído pelo demônio, mas eu não tiro os créditos de O Exorcista 2. Eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Eu acho que talvez o Exorcista 2 ele entrou num lugar errado. Vocês já pararam para analisar se de repente o Exorcista 2 fosse o primeiro filme e o Exorcista fosse o prequel de O Exorcista 2? Porque o Exorcista 2 ele explica por que essa garota foi possuída. Então, se a gente tivesse um filme que traz uma garota vivendo um flashback do que por que ela foi possuída, e depois a gente vai ter a história dela sendo realmente possuída, voltando no passado, todo mundo teria batido palma. Então, acredito que, né? Só foi essa falta de colocar cada um no seu lugar certo. Se o Exorcista 2 tivesse sido o primeiro filme e o Exorcista tivesse sido o segundo, as coisas teriam sido bem diferentes. Eu não vou falar que o Exorcista 3, pra mim, ele é melhor do que o Exorcista 2. Eu não posso falar isso. O Exorcista 2, a gente tem a Garota McNeil, traz a Garota McNeil aqui, a gente tem o Tenente Kinderman, a gente tem o Jason Lee Miller no papel realmente do Padre Carras, tá? O Jason Miller está no filme. É um filme gostoso, é um filme interessante. Ele é, eu não posso dizer que ele não é, ele é. Mas eu não coloco ele à frente de O Exorcista 2, Herege. Eu não posso fazer isso. Sinto muito. Seria muito errado da minha parte falar, não, eu coloco o Exorcista 3 na frente do Exorcista. O Exorcista 2, ele só é discriminado, ele só é jogado na lama desse jeito, porque não trouxe exatamente o impacto que aquele outro primeiro filme fez. Ele quis explicar o que aconteceu e por que aconteceu aquilo com a garota. Então ele é colocado totalmente dessa forma, tá? E esse filme é colocado ali. Então assim, a gente tem o Exorcista e do Exorcista a gente vem pra cá. O Exorcista 2 é uma coisa que a Warner inventou, como dizem, um caça-níquel, porque a coisa vem pra cá. Bom, e tem um momento triste aqui. Bom, a gente tá falando de um filme de 1990 e de um livro de 1983, então não estou dando um spoiler. Spoiler eu acredito que eu vou dar quando eu vier falar de algum lançamento, de um filme que tiver em cartaz e que muita gente ainda não assistiu. Então eu não posso falar pra vocês que eu tô dando um spoiler aqui. Sinto muito quem quiser me julgar. A vida tá aí pra isso. A língua principalmente, cada um com a sua. Então, assim, o que eu falo é... Tem um momento triste, porque quando realmente eles conseguem libertar o Padre Carras dessas garras, ele olha pro Kinderman, implora, me mate, me mate, me mate. Ele dispara contra o Padre Carras e ali sim a gente tem o adeus de Padre Carras, a trilha sonora, eu acho que é de Lalo Schifrin, de O Exorcista 3, exatamente, eu acho que é Lalo Schifrin. É linda, porque é um coral ali, sabe, um negócio angelical, e tem uma música que eu já não me lembro o título dela, que se trata exatamente de um trecho que fala no livro de O Exorcista. Tem um momento no livro de O Exorcista que eles falam sobre a garota tá possuída lá no quarto, e tem um momento que ela começa a cantar com a voz angelical. Tem esse momento no livro. Então, quando você escuta essa música do Scream na trilha sonora de O Exorcista 3, você entende que é desse canto que eles estão falando lá no livro de O Exorcista. É de arrepiar quando você escuta essa trilha sonora de O Exorcista 3. Porque quando você escuta aquela voz, aquele coro, aquela voz angelical cantando, você já imagina a garota possuída lá naquele quarto cantando. Olha, é de arrepiar. E eu fico me pensando, como que eles não colocaram isso nem na versão estendida e nem na versão original de 73. Imagina essa situação. Por exemplo, uma cena, todo mundo lá embaixo na mansão, a chegada do Padre Mary, alguma coisa assim, ali, todo mundo ali embaixo ainda e a criatura lá em cima possuída, e do nada começa a vir aquele canto baixo, que vai aumentando, que vai aumentando, que vai preenchendo a casa, e a gente sabe que está vindo lá de cima, do quarto.
que é a entidade que está cantando aquilo. Nossa, olha, seria uma coisa assim incrível, um momento assim de arrepiar tudo mesmo. Nota que eu daria pro... tem gente que dá nota 0, dá nota 1 pro Exorcista 2, tem gente que dá nota 3 pro Exorcista 3, e é uns negócios mesmo por aí, sabe? Gente, cada um tem o seu. Eu acho que cada um tem o seu. O Exorcista, todo mundo dá nota 10 para ele, porque pelo impacto, pelo emocional, pela descrição do fenômeno da possessão, como ele vai trazendo, como que aquilo acontece, como ele vai degradando a vítima, até chegar ali, e as coisas absurdas que realmente te traz. Só quem poderia fazer isso com um ser humano, com uma criança inocente, pura, como uma menina, teria que ser o demônio. Principalmente quando a gente fala daquela cena do crucifixo. Então, ele fica muito em primeiro lugar, eu acho que não pelo que ele é, não pelo como ele foi feito, nada. Eu acredito que é o impacto de ver a degradação. Porque a menina é usada como palco, né? Ela é usada como palco para segurar o público. Fato. E é engraçado como as pessoas gostam de ver uma degradação, né? Vamos falar sério, porque o Exorcista nada mais, a gente tem uma menina de 12 anos ali se degradando o tempo inteiro. Ela vem com as torpezas do sexo sem nenhum pudor. A gente tem uma menina que se diz possuída e que bateu na mãe. Então, assim, coisas e coisas. Aí a gente fala também de Christiane F., porque também eu tenho... A época que eu assisti Christiane F. a primeira vez, claro que não foi um impacto tão forte como foi o Exorcista, mas a Christiane F. também teve um impacto, porque a degradação da menina, 13 anos, drogada, né, e prostituída. Então, assim, a gente fala de coisas pesadas. Eu não vou negar, eu acredito que na psicologia explique-se isso, de alguma forma. Eu não estou fora desse público, pelo contrário, eu estou muito dentro desse público, porque a gente está falando de degradações aí, se tratando da juventude feminina, da infância, bem dizer, porque em 70 uma garota de 12 anos, em 80 uma menina de 13 anos. Christiane F. também é da década de 70, tá? O filme que veio ali em 80, mas a história dela mesma é ali em 70. Então é isso. Como a gente tem um público gigantesco, mas se você for ver, todos os filmes aí que tá lá em cima, com o número 1, 10, tudo, né? Nota 100 aí, ó, top, 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 você vai ver que é tragédias. A gente está falando de tragédias, a gente não está falando de filmes que fazem a gente rir. A gente não está falando de coisas e coisas, a gente está falando de filmes que degrada, que perturba, que mexe com a moral da sociedade, mais ou menos isso. Então a gente não tá brincando, a gente tá falando aí, pombas, a gente tem que ver o que acontece, porque eu mesmo quero me aprofundar nisso. O que acontece que o impacto da degradação mexe tanto, atrai tanto público. O ser humano realmente é uma coisa a ser estudada, porque como assim? Né? De onde, como, por que as pessoas se ficam obcecadas por isso? Gente, vamos lá, Titanic é uma tristeza. Se você for ver realmente a história real de Titanic, é triste e revoltante você assistir esse filme, porque eles romantizaram uma tragédia sem preço, sem número, sabe? Vocês imaginam do que é uma mãe e uma criança? A criança nem tanto é inocente. O papai vai depois. E a mãe e a criança tá indo ali. A mãe já sabe que ele não vai, que ele tá lá e já sabe o que vai dar nele, né? Quando ela pega o bote ali, é mais ou menos disso que eu tô falando. Aí você pega o filme, pega ele, transforma naquela, romantiza aquilo tudo, transforma, né, naquela coisa, uau. Olha o estouro que foi Titanic. Olha o que é. Eu olho assim, eu tenho raiva. Eu hoje, adulto, com meus 40 e tralalás aí, eu vejo como eles ganharam dinheiro em cima de uma coisa terrível, de uma coisa horrível. Gente, só para começar, a iluminação de Titanic ali, eu sei que a gente sai um pouco aqui de Exorcista, mas é comparações, tá? A iluminação, a gente não tinha a tecnologia de iluminação que a gente tem hoje. Praticamente era um breu o Titanic à noite. Eram as velas, praticamente. As luzes não tinham a potência de hoje. Então, por aí você já tira o desastre que deve ter sido isso, a agonia que foi isso, né? E é isso, mas se a gente for realmente voltar aqui, a gente sabe que o Exorcista, ele é o filme até hoje, ele está entre os 10 filmes mais vistos do mundo, ele não sai dessa lista. Ele está ali, ele permanece ali, e não é à toa que eles estão desenterrando e trazendo mais coisas aí sobre o Exorcista, relançando.
Agora vamos lá, Darkseid aqui, vamos lá, gente. Tem uma coisa aí bem curiosa, né? Aqui na Darkseid, eles trouxeram a continuação de O Exorcista. Ai, meu pai, Devotos lá, não sei o que, Devotos, eu esqueci o nome. Né, 50 anos de O Exorcista. Lá eu trouxe, tem um vídeo aqui no canal, né, trazendo esse livro todo, folha por folha. Quem quiser ver, veja. Tá ótimo. Mas O Exorcista, o romance O Exorcista, a Darkseid não lançou. Tá? A gente não tem o Exorcista pela Darkseid. A gente tem coisas de O Exorcista lá. 50 anos de devoção, né? O Devoto, Legião, que é a continuação. Mas o Exorcista, a gente tem milhares de edições de O Exorcista. E a última que eu peguei também tem um vídeo aí. Eu nem sei onde que tá esse livro, gente. Estou olhando aqui na prateleira, não estou vendo ele. Senão eu traria ele aqui pra gente dar uma olhada. Calma aí, encontrei, tá aqui. Essa edição, eu até marquei aqui o trecho inédito, né? Tá marcado até hoje, deixa. O que eu digo aqui? Eu acreditava que essa edição era Darkseid. O formato que eles fizeram, o design dele todo, né? Questão de imagem, né? Vocês podem ver aqui tudo. Eu tinha certeza que isso aqui era Darkseid. Porque se você pega esse daqui da Legião, lado a lado com esse aqui, a gente tá vendo aí 2 livros aí que realmente são Darkseid. Mas não, esse daqui não é Darkseid, tá? Eu tinha certeza absoluta que era. Ai, perdão. E não é. É da HarperCollins. Por isso que eu não tava lembrando o nome, né? É tão diferente. Essa edição aqui é da HarperCollins. E é isso, gente. E a gente não tem o Exorcista aí, tá? Pela Darkseid. Simplesmente. Mas temos continuações, temos tudo. E esse aqui é de 1983, a primeira edição. Tem uma outra capa, que traz uma arte aí simbolizando uma cena do filme. Não vou encontrar essa foto, faz muito tempo que eu vi isso. Pretendo encontrar essa edição. Se eu achar e tiver um preço legal, até compro para fazer, né, o triozinho aqui e trazer depois um vídeo aí para vocês trazendo as 3 edições. Mas por enquanto não faz parte do meu objetivo. E é isso. E a Darkseid não tem o Exorcista em seu catálogo. Parabéns, eu não consigo compreender. Mas, gente, vamos lá. Se a gente for ver quantas edições o livro O Exorcista tem, a gente não está falando de pouca coisa, não. A gente está falando de muita coisa. Eu não vou mentir para vocês, não. Mas eu acredito que a gente ultrapasse mais de 10 edições. Acredito, eu posso ter uma certeza até um tanto absoluta quanto isso. E a gente tem aquele livro que eu tô trazendo aqui para vocês, falando isso, tem que dar uma continuidade nele, né? Que é do roteiro ao filme. Ninguém relançou aquele livro. Engraçado, ninguém relançou. É um livro raro, caríssimo, e ninguém relançou ele. Eu acredito que a Darkseid já vai aparecer com o relançamento dele, tá? Aquele lá que eu tô trazendo aí, os trechos dele. E eu vou dar continuidade nele, gente. Paciência aí. Tava muito corrido, muito acelerado esses dias. Então eu dei uma parada em tudo, mas agora eu voltei. Agora para ficar, né? É bem isso. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês por enquanto de O Exorcista. Tá aqui, gostei muito, bonito. Realmente ele trouxe aí o que promete, né? Mas essa capa aqui é um negócio meio pesadinho, né? A gente tá falando realmente de, né? Mas eu também não vejo a contracapa como uma capa, não dá, sabe? Não dá mesmo. Ó, e aqui a gente tem um trechinho, ó. Pode dar uma lida aí, deixa eu ver se consegue. O detetive William Kinderman está de volta. É isso mesmo. E olha, eu digo pra vocês, é um filme assim mais pra um suspense e caso de detetive mesmo, né? Uma coisa aí mais policial. Mas a gente tem terror aqui sim, tá? A gente tem as pitadas, a gente tem momentos que o Reagan é citada assim de uma forma mais banal, fútil, superficial ali, né? Mas enfim. E é isso, gente. Tá aí. Parei, né? Tô falando demais já. E é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. E tá aqui, ó. Legião. A continuação de O Exorcista. Bom, pessoal, é isso. Boa noite pra vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Beijo.